Bom, pessoal, vamos à próxima questão da banca AOCP. Questão essa da prova de técnico de administração do TRE. Pois bem, de acordo com a Constituição Federal, no que tange às cláusulas pétreas, não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir. Então aqui a questão ela versa sobre, resumidamente, cláusulas pétreas, né? Vocês sabem, pessoal, que o estudo das emendas constitucionais e das cláusulas pétreas, em particular, esse estudo passa pelo artigo 60. E lá é dito que as propostas de emenda constitucional, elas precisam ser aprovadas nas duas casas do Congresso Nacional por 3/5 dos votos dos membros de cada uma das casas legislativas, ou seja, das duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, e essa votação se dará em 2 turnos. Então, 2 turnos de votação na Câmara, tem que acontecer 3/5, 3/5 na Câmara, primeiro turno, segundo turno, depois 3/5, 3/5 no Senado. E assim, respeitados esses 2 turnos de votação e aprovado tanto na Câmara quanto no Senado, a proposta de emenda constitucional ela será então promulgada e se tornará uma emenda à Constituição. O artigo 60, parágrafo 4º, ele nos traz alguns temas, algumas matérias insuprimíveis, ou seja, algumas matérias previstas na Constituição não podem ser extirpadas dela, não podem ser retiradas, abolidas da Constituição. A isso dá-se o nome de cláusulas pétreas. Diz o artigo 60, parágrafo 4º, que não será objeto de deliberação proposta de emenda constitucional tendente a abolir forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes e direitos e garantias individuais. Então vamos voltar à questão. De acordo com a Constituição, no que tange às cláusulas pétreas, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. A pergunta é qual delas é cláusula pétrea, a forma federativa de Estado é cláusula pétrea. Não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a ampliar direitos e garantias individuais, o entendimento no sentido de que é possível a ampliação dos direitos individuais através de emenda, só não seria possível a sua abolição. Abolir o voto obrigatório. Abolir o voto obrigatório é possível, porque o voto obrigatório não é cláusula pétrea. Cláusula pétrea em relação ao voto seria o voto direto, secreto, universal e periódico. Alterar o regime de governo. O regime de governo também é passível de alteração, porque não é expressamente definido como uma cláusula pétrea, bem como dispor sobre a competência dos órgãos constitucionais. Então a gente não está falando aí também de uma cláusula pétrea. As cláusulas pétreas, como eu disse, estão no artigo 60, parágrafo 4º, que diz aquilo que eu acabei de falar para vocês, que não vai ser objeto de deliberação, proposta de emenda tendente a abolir, forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes, direitos e garantias individuais. E assim encerramos mais uma questão. Eu espero você na próxima.